Nós falamos muito pouco do nosso Salvador crucificado. We speak very little of faith. Nós falamos muito pouco sobre fé. We speak very much about the commandments of God, Nós falamos muito a respeito dos mandamentos de Deus, but we do not see anyone being obedient to all the commandments of God. mas nós não vemos as pessoas sendo obedientes aos mandamentos de Deus. Simply because Simplesmente we have never received the righteousness of Christ. porque nunca recebemos a justiça de Cristo. We have been trying to make ourselves righteous. Nós temos tentado nos tornar a nós mesmos justos. Doesn't work. E isso não funciona. Continue reading. Vamos continuar lendo. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Muitas perderão Jesus de vista. True? Sim, verdade? This quote is as relevant for us today as it was for them back then. Essa citação é tão relevante para nós hoje quanto foi para as pessoas naquela época. We need to have our eyes fixed on Christ, Nós precisamos ter nossos olhos fixos em Cristo, on His merits. nos seus méritos. And His what? E o seu quê? Oh no, we can't talk about the love of God because that's liberalism. Não, nós não podemos falar sobre o amor de Deus porque isso é liberalismo. Right? That's what we hear today amongst the conservative Adventists. Então, é o que nós ouvimos hoje, principalmente na vertente conservadora. You can't talk about the love of God because that's liberalism. Não podemos falar do amor de Deus porque isso é liberalismo. And the all-important message, Então, outra mensagem importante transmitindo sua própria justiça. é isso, transmitir o dom da sua justiça. And this word here is very important E isso aqui é muito importante, because this signifies porque isso significa the reception of His very own works. Isso significa a recepção, reception? Reception, A receiving. recepção, isso, receber a sua própria justiça. It's not talking about a legal covering. Não está se referindo a uma cobertura de legalismo, It's talking about a practical reality. mas está falando sobre uma realidade prática. The true message of righteousness by A faith verdadeira mensagem da justiça pela fé will bring Jesus Christ's own works into our practical lives. trará as obras de justiça de Cristo para a nossa vida prática. It's not about us watching and copying. Não é sobre nós observando, contemplando e copiando. No. Não. It's about union of life. É sobre a união da vida. His life with our life. A união da vida dele, Cristo, com a nossa vida. But his life Mas a sua vida is the life. é a vida. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. I am crucified with Christ. Eu estou crucificado com Cristo. Nevertheless, I live, No entanto, vivo não mais eu, but not me. I don't. vivo, mas não eu. Christ lives in me. Cristo vive em mim. This verse, Galatians 2 verse 20, is the summary of the gospel. Esse verso de Gálatas 2:20 resume todo o evangelho. And all of this, that Ellen White message that God sent to the church through Jones and Wagner, E essa mensagem de Ellen White, de que Jones e Wagner trouxeram a mensagem de Deus para o seu povo, must be central to our religion today. deve ser a mensagem central da nossa religião hoje. Let's finish this paragraph. Vamos finalizar este parágrafo. Speaking specifically of the message that God sent through Jones and Wagner.
falando especificamente da mensagem que Deus enviou por intermédio de Jones Waggoner. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Have we obeyed? Have we obeyed? Have we obeyed? Have we obeyed? Nós obedecemos? Temos obedecido? Can this be any clearer? Essa mensagem pode ser mais clara do que está aqui? Why are we not preaching this true gospel today? Porque nós não estamos pregando esse verdadeiro evangelho hoje. The message that God sent through Jones and Wagner A mensagem que o Senhor Deus enviou por meio de Jones Waggoner to help us to fix our eyes on Christ para nos ajudar a fixar nossos olhos em Cristo, so that we may receive His practical righteousness into our lives. a fim de que nós possamos receber os seus méritos, a sua vida prática na nossa própria vida. Why are we not proclaiming that to the world? Por que nós não estamos proclamando isso ao mundo? We are in rebellion. Nós estamos em rebelião. And I don't know how we can read this statement E eu não sei como nós podemos ler esta declaração and then keep going the way that we are going in our e ministries. continuar caminhando, vivendo a nossa vida em nossos ministérios da mesma forma que temos vivido. Our priority Nossa prioridade must be the message of Jesus Christ. deve ser a mensagem de Jesus Cristo. The other subjects, Os outros temas e assuntos, they have their place, eles têm o seu lugar, but they should not take priority. mas eles não deviam ocupar a prioridade, ser a prioridade. Jesus said, O Senhor Jesus disse: "When I am lifted up, quando eu for erguido nessa terra, all men will be drawn to me." todos serão direcionados a mim. We're trying to attract people to Jesus. Sorry, I didn't... We are trying to attract people to Nós Jesus estamos tentando atrair as pessoas a Jesus without exalting Jesus. sem exaltar Jesus. Verdade? Não é verdade? It's so simple. É muito simples. The serpent on the stick, A serpente na estaca, lifted up. ela foi erguida. Jesus Christ, Jesus Cristo, who became sin for us. que se tornou pecado por nós. And when we do that, Quando nós fizermos isso, we will see lives changing for the better. quando nós fizermos isso, veremos vidas mudando para melhor. We will see Nós veremos the end of the world. o fim do mundo. A quote here from the Review and Herald. De acordo com a Review and Herald. Isso, ou seja, a vinda do Senhor, não se atrasará além do tempo em que a mensagem for levada a todas as nações, línguas e povos. That's why we're still here. É por isso que nós ainda estamos aqui. Because that message that God commanded us to take to the world, Porque a mensagem que o Senhor Deus nos incumbiu de levar ao mundo, we haven't taken it to the world. nós não temos levado esta mensagem ao mundo. Why not? Por que não? Because we don't have it. Porque nós não possuímos a mensagem. We speak that which is in our heart. Nós falamos aquilo que está no nosso coração. We do not teach this message because it is not in our hearts. Nós não conseguimos ensinar essa mensagem porque a mensagem não está no nosso coração. Now in 1893, Então, em 1893, just 5 years after Minneapolis, apenas 5 anos depois de Minneapolis, she said this. Ellen White disse isso: se cada soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, se cada vigia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está com anos de atraso. Enquanto os homens dormem, Satanás avança, furtiva e decididamente. How many years have passed? Quantos anos já se passaram? And it is true, yes, E sim, isso aqui é verdade.
if they had proclaimed the message in that generation, Se a mensagem tivesse sido proclamada naquela geração, we would never have been born. nós nunca teríamos nascido. But you know what? Mas sabe do quê? We wouldn't have cared Nós não nos importaríamos, because we wouldn't have existed. porque nós não teríamos existido. But Mas we're still alive today. nós ainda estamos vivos hoje. And so what do we have? Então o que nós A wonderful opportunity temos é uma maravilhosa to oportunidade. have the privilege Nós temos o privilégio, of revealing the true character of God nós temos o privilégio de revelar o verdadeiro caráter de Deus in this dark world. neste mundo em trevas. What a privilege. E que privilégio! But as I said last night, Mas como eu disse na noite passada, time is short. o tempo é curto. God will not permit the suffering in this world to go on for much longer. O Senhor não permitirá que o sofrimento neste mundo continue por muito mais tempo. And if we ourselves permit Satan to continue to distract us, E se nós, individualmente, continuarmos a permitir que Satanás nos distraia, God will finish the work through different people. o Senhor Deus finalizará a obra por meio de outras pessoas. He will not always wait for us. Ele não vai esperar por nós para sempre. But while we are alive, Mas enquanto nós estivermos vivos, and while we do have the light that we have, e enquanto tivermos a luz que temos tido, but we are not living up to that light, mas nós não temos vivido esta luz. and souls are perishing because they do not have the light, E almas têm perecido porque elas não têm a luz, God will hold us responsible o Senhor Deus colocará sobre nós a responsabilidade for not giving to the world what He gave us to give to them. Ele colocará sobre nós a responsabilidade, nos chamará a responsabilidade, pois nós não levamos a Ele as mensagens que Ele nos deu para levar. But is there anything else to live for in this earth? Mas será que há nesta terra algo pelo que viver além disso? No. Não há. But we don't think about that. Mas nós não pensamos sobre isso. Or these little foxes. Essas raposinhas. At the moment, we think, oh, this is what I need. This is good. No momento em que eu penso, é isso aqui que eu preciso. And we forget the bigger picture. E nós esquecemos o cenário maior. Because our mind does not have the habit of contemplating Christ. Porque a nossa mente não desenvolveu o hábito de contemplar a Cristo. If we had the habit of contemplating Christ, Se nós tivermos o hábito de contemplar a Cristo, Satan would not be able to get his little suggestions into our heads. Satanás não teria capacidade de sugerir os seus pensamentos em nossa mente. So that's just a few thoughts regarding the message of 1888. Então, alguns pensamentos a respeito da mensagem Our responsibility e sobre a nossa responsabilidade. is in respect to Christ, Isn't? is in respect to Christ. É relacionado a Cristo And he e ele was not like us. não era como nós. Let's see in what way I am referring to. Vamos entender sobre que aspecto eu estou me referindo com isso. Actually, there are very many respects. Na verdade, há muitos aspectos. Number one, Primeiro, he was patient. ele era paciente. We're not patient. Nós não somos pacientes. He was loving. Ele era amorável. Oh, we're full of love Nós somos cheios de amor for ourselves. por nós mesmos. He was compassionate. Ele era cheio de compaixão, compassivo. He was willing to take the time to listen. Ele sempre estava disposto a dedicar tempo para ouvir.
to listen to the life stories of people. A ouvir a história de vida das pessoas. He was willing to sympathize with them. Ele sempre estava disposto a ter simpatia por elas. He even empathized with them E também ter empatia por elas. because by his own experiences, Porque por meio de suas próprias experiências, he could understand the experience of others. ele foi habilitado a compreender as experiências das pessoas. In just about every respect, Em todos os aspectos, it was not like us. ele não era como nós. And he came to represent the Father. E ele veio para representar o Pai. And you know what my prayer is all the time? E sabe qual é a minha oração todo o tempo? I thank you, God, Eu digo, obrigado, Senhor, that you are not like me. que o Senhor não é como eu. I thank you that you are who you are. Eu agradeço porque o Senhor é quem o Senhor é. Because if God was not who he is, Porque se Deus não fosse quem Ele é, we would have no hope. não haveria esperança para nós. There is another way in which Christ was not like us. Há uma outra maneira, um outro aspecto que mostra que Cristo não era como nós. And this is what we're going to talk about now. E é sobre isso que vamos falar agora. He did not love sin. Ele não amava o pecado. He hated sin. Ele odiava o pecado. We Nós love sin. amamos o pecado. We like to think that we don't, Nós gostamos de pensar que não gostamos do pecado, but we do. mas gostamos sim. But he Mas ele hated sin odiava o pecado with a perfect hatred. com ódio perfeito. Now there is within the church Mas há na igreja a big discussion on the nature of Christ. um grande debate a respeito da natureza de Cristo. And I'm going to touch on that subject just for a little bit. E nós vamos tocar neste assunto somente um pouquinho. Let's read a scripture. Vamos ler um trecho da Escritura. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. In how many points was he tempted like us? Em quantos aspectos, em quantos pontos ele foi tentado como nós? In every point. Em todos os pontos. And how are we tempted? E como nós somos tentados? Let's read this scripture here. Vamos ler Tiago 1, 14, 15. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. How are we tempted? Como nós somos tentados? The evil desires within our sinful nature. Os pecados, evil desires, Evil desires. os pecados, os desejos malignos da nossa natureza pecaminosa, They attract us. eles nos atraem. And when we give them our attention, E quando nós dedicamos a nossa atenção, that sin is conceived. este pecado ele é concebido. We read before in Hebrews
Nós lemos agora há pouco em Hebreus that Christ was tempted in all points as we are tempted. que Cristo foi tentado em todos os pontos em que nós somos tentados. But did he sin? Mas ele pecou? Why not? Por que não? Let's read another scripture. Vamos ler Romanos 8:3. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. And so God sent his son to this earth Então o Senhor Deus enviou seu filho a esta terra to take upon himself para tomar sobre ele mesmo a nature like ours. uma natureza como a nossa. A sinful nature that seeks to attract us. Uma natureza pecaminosa que busca nos atrair. But he did not sin Mas ele não pecou, because he condemned that sin. porque ele condenou aquele pecado. What does that mean that he condemned the sin in the flesh? O que quer dizer que ele condenava o pecado na carne? Let's read a quote from Ellen White. Vamos ler uma citação de Ellen White. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás, os quais molestam mesmo o melhor dos homens. Mas se eles não são acalentados, se são repelidos como odiosos, a alma não se mancha com culpa e nenhuma outra pessoa é desonrada por sua influência. Amém. Those attractions of the sinful nature, Aquelas atrações da natureza pecaminosa that which Satan provokes in us, que Satanás provoca em nós, if those suggestions are repulsed as hateful, se essas sugestões elas são repelidas como detestáveis, como odiadas, the soul is not contaminated. então a alma ela não é condenada. There is no sin. Não há pecado. Christ Cristo condemned sin in the flesh condenou o pecado na carne by repelling with hate those desires. ao repelir estes desejos com ódio. In this, E he was not like us. neste sentido, ele não foi como nós. What is our experience? Qual é a nossa experiência? A ciência de bom viver. Pelo pecado, perturba-se todo o organismo humano. A mente é pervertida, corrompida a imaginação. O pecado tem degradado as faculdades da alma. As tentações exteriores encontram eco no coração e os pés se volvem imperceptivelmente para o mal. We sin without even thinking about it. Nós pecamos sem sequer pensar sobre isso. Why? Por quê? Because of the echo in our heart. Por causa do eco no coração. Satan tempts us Satanás nos tenta through external temptations por meio de tentações externas that provoke sinful desires within our nature, que provocam os desejos pecaminosos da nossa natureza and without thinking about it, we do it. e sem pensar nisso, We do it without thinking about it. nós fazemos tudo isso sem pensar. Because our heart Porque o nosso coração is in harmony está em harmonia with our nature.
com a nossa natureza. And it's very important E é muito importante that we understand que nós compreendamos that in the human being, que no ser humano there is a separation of powers, há uma separação de forças, de poderes, separation of natures. separação de natureza. Let's read this scripture here. Vamos ler esse trecho das Escrituras, Efésios 2, 1 a 3. E vos vivificou, estando os mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Did you see there in verse 3 Vocês perceberam que no verso 3, the separation of powers? vocês viram a separação de poderes, de forças? That we were fulfilling the will of the flesh Que nós estávamos cumprindo os desejos da carne and of the mind. e também os da mente. Two separate powers. Dois poderes, forças diferentes, separadas. The mind A mente is the part of our being that governs our lives. A mente é parte do que governa a nossa vida. That is the throne of our lives. Aqui está o trono da nossa vida. We make the decisions. Nós tomamos as decisões. The flesh can desire whatever it wants, A carne pode desejar o que quer que ela queira, but it cannot do it mas ela não pode pôr em prática, unless the mind permits it. a menos que a mente permita. And in our sinful nature, E na nossa natureza pecaminosa, the mind a mente and the flesh e a carne are in harmony. estão em harmonia. This is why we do things without even thinking about it. É por isso que nós fazemos coisas sem pensar a respeito do que estamos fazendo. The flesh A carne do something, A carne quer fazer algo and automatically we say, yeah, good idea. e automaticamente a nossa mente diz, tudo bem, faça. Pode fazer. This is our problem. Esse é o nosso problema. And our problem with the traditional teaching of salvation E o problema com a forma tradicional de ensinar sobre a salvação is that we are trying to force that mind, é que nós estamos tentando forçar a nossa mente, which is corrupt, mente que é corrupta, to be obedient. a ser obediente. But can the Ethiopian change his skin? Mas o etíope pode mudar a sua pele? What about the leopard? E com relação ao leopardo? If we put him in the washing machine, Se nós o colocarmos numa máquina de lavar lots of bleach, e chloride, colocar ali cândida, água sanitária, it doesn't work. não funciona. Because the nature of our mind Porque a natureza da nossa mente is the nature of our mind. é a natureza da nossa mente. You can't teach an old dog new tricks. Nós não podemos ensinar um cavalo velho, um cachorro velho, novos truques. Need to get a new one. Need to get a new one. New dog? New dog. Nós precisamos ter um cachorro novo. Um novo dog. And so the flesh has desires. Então a carne tem os seus desejos, The mind has its own disposition, a mente tem a sua própria disposição, which is the same as the fleshly desires. a qual é a mesma dos desejos da carne, And so we cannot help ourselves, but we will always sin.
Então, nós não podemos ajudar a nós mesmos e, como consequência, nós sempre pecaremos. Maybe outwardly, we could look very righteous. Talvez, de forma superficial, exterior, nós pareçamos muito justos. But on the inside, Mas por dentro, full of dead man's bones. cheio de... Dead man's bones. cheio de ossos, né? That's how Christ described the Pharisees. Mortos, isso. In the case of Jesus Christ, No caso de Jesus Cristo, he was not like us. ele não era como nós. His mind A sua mente was not like our mind. não era como a nossa mente. His mind A sua mente, had no disposition to sin. a sua mente não tinha disposição para pecar. It had no attraction to the sin. Ele não tinha atração pelo pecado. It hated the sin. Ele odiava o pecado. A quote from Alonzo Jones from the General Conference Bulletins. Uma citação de Alonso Jones do Boletim da Conferência Geral. This would be 1895. Boletim da Conferência Geral de 1895. Agora, quanto ao fato de Cristo não ter paixões semelhantes às nossas, em todas as Escrituras, ele é como nós e conosco segundo a carne. Ele é a semente de Davi segundo a carne. Ele foi feito à semelhança da carne pecaminosa? Não vá muito longe. Ele foi feito à semelhança da carne pecaminosa, não à semelhança da mente pecaminosa. Não arraste sua mente para isso. Sua carne era a nossa carne, mas a mente era a mente de Cristo Jesus. Por isso está escrito, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Se ele tivesse tomado a nossa mente, como então poderíamos ter sido exortados a que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus? Já teria sido assim. Mas que tipo de mente é a nossa? Ela também está corrompida pelo pecado. Very clear statement here. Uma declaração muito clara aqui. When we talk about Jesus Christ taking upon him our sinful nature, Quando falamos sobre Jesus Cristo tomando sobre si a nossa natureza pecaminosa, we must make a separation between the flesh and the mind. nós precisamos fazer uma separação entre a carne e a mente. And if we will do that, E se nós fizermos isso, the subject is much easier to deal with. o tema, o assunto da natureza de Cristo fica muito mais fácil de nós compreendermos. And E we will find the solution to our problem. então nós encontraremos a solução para o nosso problema. Because it says what? Porque ele diz o quê? Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Amém. In his mind, Em sua mente there was no attraction to sin. não havia atração pelo pecado. He hated the sin. Ele odiava o pecado. It's described like here in Romans. Assim como está registrado em Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Those that are in the flesh, Aqueles que estão na carne, they give attention to the desires of the flesh. eles dão atenção, eles dedicam atenção às coisas da carne. But those who are of the Spirit, Mas aqueles que são do Espírito they don't pay any attention to the flesh. não prestam atenção à carne. They pay attention to the things of the Spirit. Eles prestam atenção às coisas do Espírito. Now verse 6. Agora o verso 6. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Amen. Amém. Jesus Christ
Jesus Cristo was born of the Spirit nasceu do Espírito. from his birth. Yes. Nasceu do Espírito. We Nós were born of the flesh. nascemos da carne. But Mas nós, atualmente, can be born of the Spirit. podemos ser nascidos do Espírito. And when we are born again, E quando nós nascermos de novo, the mind of Christ a mente de Cristo will become our mind. se tornará a nossa mente. The nature of our mind A natureza da nossa mente will change. mudará. We're going to read a few quotes from Ellen White about that. Nós vamos ler algumas declarações de Ellen White a esse respeito. And it's so beautiful. E é tão bonito. The message of 1888 A mensagem de 1888 did touch on the nature of Christ. tocou, sim, na questão da natureza de Cristo. And what Jones was saying there about the mind and what I've been explaining about the flesh and the temptation, the separations, etc. E o que Jones abordou a respeito da mente, da carne e da separação entre eles, And how Jesus did indeed struggle with the same carnal nature that we have. e como, sim, o Senhor Jesus lutou com esse mesmo tipo de natureza que nós temos, That part of the message makes perfect sense to me. essa parte da mensagem faz todo sentido para mim. Because I have a Jesus Porque eu tenho um Jesus who was tempted as I am que foi tentado como eu sou tentado, in all points, em todos os pontos, but he never sinned. mas ele nunca A pecou. Jesus who understands my trials. Um Jesus que compreende as minhas lutas, as minhas provações. But as I said before, Mas como eu disse antes, there is a bit of controversy over this subject in the church. há um pouco de controvérsia na igreja a respeito deste tema. There are people who are not comfortable accepting that Christ had sinful flesh. Há pessoas que se sentem desconfortáveis com o fato de Jesus ter tido uma carne pecaminosa. Why are they not comfortable with it? Por que que eles se sentem desconfortáveis com isso? They believe that to teach that Jesus Christ partook of a sinful human nature like ours Eles creem que Jesus, ao tomar uma natureza pecaminosa, semelhantemente pecaminosa como a nossa, is blasphemy. isso é blasfêmia. Because Porque of the belief that we are condemned because of the nature we possess. I'd like to ask you to speak short so Okay. that I do not make mistakes because this is very sensitive. Okay. I may get it wrongly, you know. Okay. So, Okay. so if you could make it shorter, short statements. There are people today Há pessoas atualmente who believe que creem that if we teach Jesus had sinful nature, que se nós ensinarmos que Jesus teve uma natureza pecaminosa, we are teaching blasphemy. nós estamos ensinando blasfêmia. Because they believe Porque eles creem that we are automatically condemned que nós estamos automaticamente condenando, because we are born with condenados, sinful perdão, nature. condenados porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. And it is described today as the big S and the little s. E isso é descrito atualmente, P and little p. Big P, com um P maiúsculo e um P minúsculo. The P minúsculo O P minúsculo is the act of sin. é o ato de pecar. The big P, O P maiúsculo, the big sin, o pecado grande, maior, is our nature. é a nossa natureza. And they believe E eles creem that nature que essa natureza will never be changed nunca mudará until Jesus comes the second time até que Jesus venha a segunda vez and changes our bodies. e mude nossos corpos. And because of that nature, E por causa desta natureza, we will always be under condemnation. nós estaremos para sempre sob condenação.
And so it does not matter Então não importa how much we try to avoid those acts of sin, que não importa o quanto nós tentemos evitar esses atos de pecado, we will still be condemned anyway. nós continuaremos condenados da mesma forma. So don't try too hard. Então não tente muito, com muita dedicação. But there was something that Jesus said. Mas há algo que Jesus disse. Let's read it. Vamos ler. Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como? Como? Peter, Pedro. 1 Pedro. Um, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém. In the writings of Ellen White, Nos escritos de Ellen White, she talks again and again and again ela trata sobre isso repetidas vezes, about the possibility of Sobre- overcoming sin. sobre a possibilidade de obter a vitória sobre o pecado. But not only the possibility, Mas não somente a possibilidade, the necessity. a necessidade dessa vitória. And so, is God playing games with us? Então, o Senhor Deus está brincando conosco? Be holy. Be perfect. Aham. Sejam perfeitos. It's like, what? Is he saying, jump, jump, Ele diz, pule. and we jump? No, He- higher, higher, jump higher. Não, pule mais alto. Higher, higher. Mais alto, mais alto. I want you to jump over the moon. Eu quero que você pule até a lua. No. Não. Or is it like this? A little illustration. Uma ilustração. Like putting the carrot in front of the horse. Então, é como colocar uma cenoura diante de um cavalo. Be holy, be holy, Seja be santo, holy. seja santo, seja santo. And us? Well, E that's nós? us who believe that we can overcome sin. E nós acreditamos ou não acreditamos? That's us who believe. E aqui estamos nós que acreditamos que podemos vencer. We're fools, aren't we, for believing that? Nós somos tolos se nós acreditamos nisso. Are we fools? Somos tolos? Or are we just reading what it says in the Word of God? Ou nós estamos apenas lendo o que diz na palavra de Deus? But the problem is, Mas o problema é, we have tried to nós be temos holy, tentado a ser santos, but it's not working. mas não está funcionando. But we are learning. Mas estamos aprendendo. Praise God, we are learning Mas graças a Deus, louvado seja Deus, estamos aprendendo that our method has been wrong. que o nosso método tem sido errado. So now God is teaching us a new method. Então agora Deus está nos ensinando um novo método. Now, in respect to the nature of Christ Então, com relação à natureza de Cristo and the nature of his mind, e à natureza de sua mente, if we can accept the reality and understand it that his mind was distinct se, from the flesh, se nós aceitarmos a realidade de que a mente dele era distinta da carne, do you know what? sabe? It's not a big deal as to what kind of flesh he had, Então, não tem importância nenhuma que tipo de carne ele tinha. whether it had sin or not sin.
se era uma carne pecaminosa ou não pecaminosa. Whether the temptation was only something external or came from his flesh. Se a tentação era algo vinha do exterior ou se era algo que vinha da carne. Because Por quê? wherever that temptation came from, Porque de onde quer que aquela tentação viesse, his mind was not interested. a sua mente não tinha interesse nenhum naquilo. And this is what we should be focusing on. E é nisso que nós deveríamos estar nos concentrando, The mind of Christ. na mente de Cristo. If we would focus on the mind of Christ, Se nós nos concentrarmos na mente de Cristo, we don't need to get into all this discussion on his nature. nós não precisaríamos entrar em nada dessa discussão sobre a natureza de Cristo. I described to you before Eu descrevi a vocês anteriormente my legalism. meu legalismo. Do you know what was the cause of my legalism? Vocês sabem qual era a causa do meu legalismo? The subject of the nature of Christ. O tema da natureza de Cristo. I did country living. I did country living. Eu me mudei para o campo. Veganism. Veganismo. Everything else. E todo o resto. Because I was taught it was the message of 1888. Porque eu fui ensinado de que isso tudo era a mensagem de 88. And I was taught about overcoming sin. E eu fui ensinado que vencer o pecado Just keep on trying bastava continuar tentando. until one day you will overcome. Até que um dia você seria vitorioso sobre o pecado. Jesus is my example Jesus era o meu exemplo. because he had nature like mine. Porque ele tinha uma natureza semelhante à minha. And do you know what that doctrine generated in my experience? E você sabe o que esta doutrina gerou na minha experiência? Criticism of others. Crítica aos outros. Criticar os outros. Because if he had nature like mine, Porque se ele tinha uma natureza como a minha, and he was perfect, e ele era perfeito, then I have no excuse. então eu não tenho desculpa. But I wasn't very good at copying him. Mas eu não era muito bom em... Não era? I wasn't very good at copying Eu him. não era muito bom em copiar Jesus. So do you know what was easier? Então sabe o que era mais fácil? What made me feel better? O que me fazia sentir melhor? Looking at my brethren. Olhar para os meus irmãos. Ah, brother. Ah, meu irmão, Jesus had your nature. Jesus diz que a sua natureza... Ah, you have no excuse. Ah, você não tem desculpa. The natural fruit of focusing on the sinful flesh of Christ is legalism. First part. The natural result of focusing on the flesh of Christ Então, o resultado natural de concentrar-se na natureza de Cristo is legalism. é o legalismo. And the majority of legalistic groups E a maioria dos grupos legalistas in the entire world no mundo inteiro of Adventists são de adventistas, believe that Jesus Christ had sinful flesh. creem que Cristo tinha a natureza pecaminosa. We've forgotten something. Mas nós esquecemos algo. The heart, O coração, the mind. a mente. When we look at the mind of Christ, Quando nós observamos, nos direcionamos à mente de Cristo, things begin to change. as coisas começam a mudar. Now, the reality is, Agora, a realidade é, for me, para mim, if someone wants to believe that Christ did not have sinful flesh, se alguém quiser crer que Cristo não tinha uma natureza, uma carne pecaminosa, that's their choice. é a escolha da pessoa. Okay, Tudo bem? they cannot understand how Jesus could understand their experience, Eles podem não entender como Jesus compreendia a sua experiência, but it's not as big an issue mas isso não é uma grande questão, a principal questão. as our failure to understand the mind of Christ. Não é uma questão tão grande quanto
a nosso fracasso em compreender a mente de Cristo. Because in our own experience, Porque em nossa própria experiência, if we will have the mind of Christ, se nós tivermos a mente de Cristo, whether the temptation is external não importa se a tentação é externa or it comes from within our nature, ou se vem da nossa própria natureza, we will reject it. nós o rejeitaremos. We will not be attracted to it. Nós não seremos atraídos por isso. And so the big, important subject we need to understand Então, a grande questão que nós precisamos compreender is the mind. é a mente. The new nature that God wants to give us in our mind and in our heart. A nova natureza que o Senhor Deus deseja colocar em nossa mente e em nosso coração. Now, another thing that I was heavily taught in legalism Mas outra coisa que eu fui ensinado de forma massiva no legalismo was victory over sin, foi vitória sobre o pecado, perfectionism. perfeccionismo. And I'll be honest with you. I will be honest with you. Eu serei honesto com vocês. I do not like the subject of the nature of Christ, Eu não gosto do tema sobre a natureza de Cristo and I do not like the subject of perfectionism, e eu não gosto do assunto que trata sobre o perfeccionismo. because every group that focuses just on those two things Porque todos os grupos que se concentram nesses dois temas become very legalistic. se tornam muito legalistas. And I was one of them. E eu era um deles. And it was the most miserable time of my life. E foi um dos piores momentos da minha vida. And I did not become a better person. E eu não me tornei uma pessoa melhor. I became worse. Eu me tornei pior. But Mas, should we completely throw out the idea that we can overcome sin? nós deveríamos então nos jogar fora todo esse conceito de vitória sobre o pecado? Yeah, if we throw that idea Uh-huh. out, I think we make a big mistake. Acho que nós cometemos então um grande erro. Because what does the world need today? Porque o que o mundo necessita hoje? Hope. Esperança. For what? The second coming of Jesus? A segunda vinda de Cristo Just keep on suffering, keep on failing, falling into sin continua a sofrer, continua a pecar, until Jesus comes? até que Jesus viesse, venha, Or is there the hope of victory today? ou é a esperança da vitória hoje. I was once speaking with a young man in Mexico City. Em certa ocasião, eu estava conversando com um jovem lá no México, And he said to me, e ele me disse: do you know what I believe is the greatest demonstration of God's love? você sabe qual é, na minha opinião, a maior demonstração do amor de Deus? And I said, tell me. E eu disse a ele: qual? He said Ele disse: that God forgives us. que Deus nos perdoa. I said to him, E eu disse a ele: I believe that there is a greater demonstration. e eu creio que há uma demonstração ainda maior. And that is E that God can stop us from sinning. é que o Senhor pode nos impedir, fazer com que nós paremos de pecar. Because then Porque então Jesus não precisa mais sofrer and we don't need to carry the guilt. e nós não precisamos carregar a culpa And there's no consequences of the sin. e não há consequências do pecado. What is it that we suffer today in the world? Então, por que é que nós sofremos hoje no mundo? The consequences of sin. São as consequências do pecado. Why are so many people dying of cancer? Porque tantas pessoas estão morrendo de câncer? Because they carry so much guilt. Porque eles carregam muita culpa. So it's one beautiful thing that God forgives us. Então, algo maravilhoso é que Deus nos perdoa. But it's even better if we didn't sin in the first place. Mas é ainda melhor se nós não pecássemos em primeiro lugar. I was once speaking with some young men from a particular religion.
Em certa ocasião, eu estava conversando com outro jovem de uma determinada religião, the ones that wear black pants, white shirt, and ride bicycles. And they do missionary work in Latin America. aqueles que vestem a calça preta, They, camisa branca and they ride bicycles. e andam de bicicleta. There's always a young man from America amongst them. E geralmente eles são jovens que vêm da América, dos Estados Unidos. And a friend was visiting us in Mexico one day. E um amigo estava nos visitando no México um dia, He was from America. e ele era dos Estados Unidos. And he met these other Americans in the street. E ele se encontrou com estes jovens dessa religião no meio da rua. And they wanted to come and talk to us about their religion. E eles quiseram entrar e conversar conosco a respeito de sua religião. So my friend invited them to come and talk to us. Então, meu amigo os convidou para entrar e conversar conosco. So the first night we just let them talk and we said nothing. Então, na primeira noite, nós apenas deixamos eles falarem e nós não dissemos nada. We didn't tell them that we were religious. Nós não falamos com eles sobre nada da nossa religião. And they wanted to come back the next night again. E eles disseram que gostariam de voltar na noite seguinte. So they came back the next night. Então, eles voltaram na noite seguinte. But now they were more serious. Mas agora eles estavam mais sérios. And as they were talking, E à medida que estavam falando, they were talking about Jesus Christ eles estavam falando sobre Jesus Cristo and their church. e a igreja. And I was listening carefully. E eu estava ouvindo com muita atenção. And I had to ask them if I had heard correctly. E eu precisei perguntar a eles se eu havia compreendido corretamente. And I said to them, E eu disse a eles: are you saying that Jesus cannot be my friend você está dizendo que Jesus não pode ser meu amigo unless I am part of your church? a menos que eu seja um membro da sua igreja? And the young man who was doing the talking said, yeah. E aquele jovem que estava falando e explicando isso disse sim. And then they began to talk about the nature of Christ, Então eles começaram a falar a respeito da natureza de Cristo how he came to this earth, e de como nós chegamos a esta terra, was tempted as we are tempted, que ele foi tentado como nós somos tentados and he had the victory. e que ele obteve vitória. And so I said to them, Então eu disse a eles, and so then that means that we can have the victory too. então isso significa que nós também podemos alcançar essa vitória. We can overcome sin. Nós podemos vencer o pecado. And they said, no. E eles disseram, não, Only Jesus can ever overcome sin. não, somente Jesus pode vencer o pecado. So I said, okay, E eu disse, ok, I'm listening to what you're saying, eu estou ouvindo o que vocês estão falando, but there's a young man down the road. mas, There's a young man who lives down the road. então, há um jovem que vive aqui, He's addicted to drugs. ele é viciado em drogas. And you're telling me E você está me dizendo that he can never conquer that habit? que ele nunca pode vencer esse hábito? He's lost his wife. Ele perdeu a esposa, She ran away with the children. ela fugiu com as crianças, He's in debt. ele está todo endividado, And you're saying that there's no hope for him? e você está dizendo que não há esperança para ele? And I said, I can think of another 1,000 situations that people are in today. E eu posso pensar aqui em milhares de outras situações de pessoas assim, Struggling with habits, lutando contra os hábitos, with vice, com vício, with addictions. com vícios. And you're telling me E você está me dizendo that not one of us can overcome those things? que nenhum de nós pode vencer estes pecados? And the young man said, yes. E o jovem disse, é isso que eu estou dizendo. I said, I'm sorry, E eu disse, sinto muito, but I don't see anything in your religion that will benefit the people in this world today. eu não consigo ver nada na sua religião que possa trazer algum benefício às pessoas no mundo hoje. Thank you for your time, but I'm not interested.
Obrigado pelo seu tempo, mas eu não vou escutar mais. Unfortunately, Infelizmente, we have been telling people that yes, they can overcome, infelizmente, nós temos dito às pessoas que sim, elas podem vencer. but we have been teaching the wrong method. Mas nós temos ensinado isso por meio do método errado. We have been teaching victory through the power of the human will. Nós temos ensinado vitória pelo poder da vontade humana. Doesn't work. E isso não funciona. First, we need a new heart, Primeiro, nós precisamos de um novo coração. and with that new heart, E com um novo coração, God Himself will work our human will. o Deus em pessoa trabalhará na nossa vontade. And His divine nature E a sua natureza divina will combine with the renewed human mind, se combinará com a mente humana renovada and the victory will be ours. e a vitória será nossa. As long as we keep looking to Christ. Contanto que nós continuemos contemplando a Cristo. And so, like I said, Então, como eu disse, I don't like talking about the nature of Christ. eu não gosto de falar sobre a natureza de I Cristo. don't like talking about perfectionism. Eu não gosto de falar sobre perfeccionismo, But mas as I spend time with people in the world, quando eu passo tempo com as pessoas aqui no mundo, as I said, I'm not exclusive. como eu disse, eu não sou exclusivista. I see them struggling. Eu os vejo lutando. And I want to be able to tell them that there is hope. E eu gosto de ser capaz de dizer a elas que há esperança. You don't need to keep falling into these things. You do not need to keep falling into these Você things. não precisa continuar caindo nessas situações. Because God Porque o Senhor Deus will renew your mind. vai renovar a sua mente. Let's read a quote. Vamos ler uma citação. Let's read a scripture first. Primeiro, vamos ler a palavra de Deus, 2 Coríntios 5:17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Amen. Amém. How many things are new? Quantas coisas são novas? Everything. There is a new creation. Há uma nova criação. Here in the flesh? Aqui na carne? No. Não. In the mind. Na mente, In the heart. no coração. An entirely new creation. Uma criação completamente nova. And when we have that new E creation quando nós tivermos essa nova criação, through Christ and His righteousness, por meio de Cristo e sua justiça, what will be our experience? qual será então a nossa experiência? Caminho a Cristo. Aqueles que se tornarem novas criaturas em Jesus Cristo produzirão os frutos do Espírito. As coisas que antes detestavam, agora amam. As coisas que antes amavam, agora aborrecem. Wow. Thank God. The greatest of all miracles. The O greatest of maior all de miracles. todos os milagres. The new creation. A nova criação. In the beginning, No começo, no princípio, God created us with a pure mind and a pure heart. Deus nos criou como um coração e uma mente puros. There was no attraction to sin. Não havia atração pelo pecado. But Satan corrupted the human nature. Mas Satanás corrompeu a natureza humana. He corrupted the human mind Ele corrompeu a mente humana. so that like Satan,
A fim de que, à semelhança de Satanás, we only ever thought of me, me, and me. nós apenas pensássemos no eu e no eu. But God Mas o Senhor Deus will recreate the human being. recriaria o ser humano. Now, E agora, by us being born of the Holy Spirit, ao sermos nascidos do Espírito Santo, we become new creatures with a new nature, nós nos tornamos novas criaturas com uma nova natureza, and the things that we used to hate, e as coisas que nós costumávamos detestar, the things of the Spirit, as coisas do Espírito que detestávamos, we will now love. agora nós amamos. And the contrary, E o oposto, the sin we love, o pecado que nós amávamos, those little treasures, aqueles tesouros, pequenos tesouros, now we will hate them. agora nós odiamos. That's the solution to overcoming those little foxes that spoil the vine. Aqui está a solução para aquelas raposinhas que destroem a vinha. When we are struggling against sin, any sin, Quando nós estamos lutando contra o pecado, contra qualquer pecado, we often pray, Lord, please help me to overcome. nós com frequência oramos, Senhor, por favor, me ajude a vencer. Give me your power. Dê-me seu poder. Well, I want to give you something new to pray. Mas eu gostaria de dar a vocês agora algo novo pelo que orar. Father, Pai, give me the new heart dá-me um novo coração. that doesn't want to do this. Um coração que não quer praticar isso. Changes everything. E essa oração, esse tipo de pensamento muda tudo. Quotation from Martin Luther. Uma citação, uma declaração de Martinho Lutero. Quando a árvore é feita, seguem-se os frutos. A árvore deve ser a primeira e depois o fruto. Pois não são as maçãs que fazem a árvore, mas a árvore que faz as maçãs. Se a árvore for feita, isto é, se a pessoa ou executor, que é feito pela graça de Cristo, as obras virão. Pois o que faz, o fazedor, deve estar antes das coisas que são feitas, e não as coisas que são feitas antes daquele que faz, do fazedor. Where does God start? Where does God begin? Onde o Senhor Deus inicia? In the heart. No coração. He makes a new creation. E ele faz uma nova criação. He makes the worker before the works. Ele faz o fazedor antes das coisas que são feitas. Just a few quotes I want to share. Algumas mais citações que eu gostaria de compartilhar. Desejado. O desejado de todas as nações, aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras em observar a lei, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Has Satan been keeping this secret from us? Será que Satanás tem guardado esse segredo de nós? That the life of the true Christian Que a vida cristã verdadeira is not an improvement of the old, não é um melhoramento da antiga, but an entire transformation mas uma completa transformação of what? do quê? Da natureza. Recreation. Recriação. Another quote. Uma outra citação. Maranata, meditação matinal. A velha natureza, nascida do sangue e da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, os hábitos antigos precisam ser abandonados, pois a graça não é herdada. O novo nascimento consiste em ter novos intuitos, novos gostos, novas tendências.
quando homens que alegam ser cristãos retêm todos os seus defeitos naturais de caráter e disposição, em que a sua posição difere da dos mundanos? Não nasceram de novo. Uma conversão genuína muda as tendências hereditárias e cultivadas para o erro. Even hereditary tendencies. Até mesmo as tendências hereditárias. We struggle against the sins of our fathers, right? Nós temos lutado contra os pecados dos nossos pais, correto? God will fix even that. O Senhor Deus consertará até mesmo isso. Not here. Não aqui. Just like Christ suffered 4,000 years of genetic Assim como Cristo corruption, sofreu as consequências de 4.000 anos de defeito genético, we still suffer the genes we received from our parents. nós também sofremos com os genes que nós herdamos dos nossos pais. But Mas we do not need to suffer from their mentality anymore. nós não precisamos sofrer devido à sua mentalidade. We do not need to suffer the disposition that we received from our fathers. Nós não precisamos sofrer em decorrência da disposição que nós recebemos dos nossos pais. Even those hereditary tendencies, Até mesmo essas tendências hereditárias, God will change them. o Deus as mudará. O novo nascimento consiste entre novos intuitos, novos gostos. Novas tendências. How much is new? Quanto é novo? Quanto se torna novo? Todo. Tudo. A complete change of mind. Uma total mudança da mente. Yes, Sim, Jesus was not like us, sim, Jesus não era como nós. but we can be like him. Mas nós podemos ser como ele. He did have an advantage. Ele sim teve uma vantagem. That was his mind, E isso era a mente dele, his heart. seu coração, That hated sin. que odiava o pecado. The temptation came, A tentação vinha, he repulsed it as hateful. ele a repelia como sendo odiosa. It was disgusting to him. Era disgusting, nojento para ele. And that same mind, E essa mesma mente, that same heart esse mesmo coração, can abide in us. pode habitar em nós. It can become our own, E pode se tornar a nossa própria mente. so that we will hate sin. De tal modo que nós também odiaremos o pecado. Another quote. Uma outra citação. O grande conflito. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. No coração não regenerado, há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. No coração renovado, há ódio e decidida resistência ao pecado. And so, let's read one more scripture. Vamos ler mais um trecho da palavra de Deus. Provérbios 23, 26. Meu filho, dá-me o teu coração e deixa os teus olhos observarem os meus caminhos. Mi filho, dame su corazón. Sí, Señor, por favor. Tómalo, tómalo. ¿Sí? Amém. Y dame a novo. Please, Lord, take my heart. Por favor, Senhor, toma o meu coração. Give me the new one. Dá-me um novo coração. The new one that loves you, Um coração que ame o Senhor. loves the things of your spirit. Que ame as coisas do Espírito. My friends, mis amigos, 2 minutes. Meus amigos, God is giving us the answers today. o Senhor Deus está nos dando as respostas hoje. The work begins on the inside. A obra começa no interior. And when we focus on that work,
E quando nós nos concentrarmos nesta obra, the external will naturally change. o exterior mudará naturalmente. Receber a sua mente. And come to that point E chegar ao ponto, where we will hate sin. em que nós odiaremos o pecado.